Muitos pais sentem medo de falar com os filhos sobre determinados assuntos. Por exemplo, sexo, drogas, sobre assuntos que são tabus. E se esses pais eles têm medo de falar ou sentem insegurança com os filhos, a primeira coisa é que eles tentem fazer com que essa insegurança e esse medo ele vá perdendo. Como que ele pode fazer isso? Primeiro é indo atrás da informação correta sobre todos esses assuntos que são tabus. E tendo a informação correta, com certeza os pais vão ficar mais seguros de poder conversar com os filhos sobre aquilo. E a segunda etapa é aquela etapa que os pais já têm a segurança de falar com os filhos que eles querem, mas eles não sabem como chegar nesse filho. Então é muito importante que nessa parte os pais sentem e conversem com seus filhos naturalmente. Primeiro que, assim como vocês têm determinada insegurança para falar determinados assuntos, muito mais os filhos de vocês. Porque eles não têm praticamente a vivência que vocês têm. Então é a mesma coisa se vocês começarem a pensar que é quando o bebezinho chega na casa e que ainda vocês precisam conhecer, o bebê precisa conhecer vocês e vocês precisam conhecer o bebê. E essas etapas da vida, elas vão ficando diferenciadas, o bebê vai crescendo, só que ele vai chegando a outras etapas da vida. E essas outras etapas da vida, que são várias etapas, é como se fosse um novo começo. E na adolescência, ele é um novo começo. E de todas, ele é um começo que ele é mais complicado porque ele já está entrando na fase adulta. Então, muitas vezes, os pais não sabem como chegar nesse filho, não sabem como conversar com esse filho, com essa filha. Então, é muito importante que eles, primeiro, tenham o domínio do que eles vão falar, entendam realmente que eles vão conversar com esse filho e com essa filha. E onde vai buscar isso? Em fontes fidedignas. Realmente buscar em fontes que sejam confiáveis para falar desse ou daquele assunto. E fazendo dessa forma, esse pai e essa mãe vão trazer para esse adolescente a confiança que ele realmente precisa para ele poder estar conversando com o pai e com a mãe. E outra coisa que também é muito interessante, que eu vejo muito acontecer, é que muitas vezes esse adolescente, essa adolescente, eles até começam a conversar com o pai e conversar com a mãe. Só que o que esses pais fazem? Muitas vezes numa reunião de família, muitas vezes numa conversa mais informal, onde tem outras pessoas que esses adolescentes não se sentem muito assim confortáveis, muitas vezes os pais acabam falando: olha, tá vendo, meu filho, minha filha arrumaram um namorado, olha que bonitinho, eles estão namorando. E isso, ao invés de ajudar, começa a retrair esse adolescente. Só que ele não vai falar nunca para o pai e para a mãe. Mas o que ele começa a fazer? Ele começa a não contar mais, a cada vez ficar mais quieto, a cada vez não passar para esse pai e para essa mãe o que realmente está acontecendo. E aí é quando esse pai e essa mãe começam a não conhecer mais o teu filho e a tua filha, começam a ficar distante, que por mais que tenham o diálogo em casa, é um diálogo meio que superficial, é um diálogo que ele fica nas conversas mais amenas, nas conversas que não são tabu. Por quê? Porque ele perde essa etapa, ele perde essa confiança. Ou também, muitas vezes, o filho ou a filha, não é nem por falta da confiança, mas muitas vezes é porque o filho ou a filha, eles são tímidos. Então, quando acontece isso, quando o adolescente, eles têm muita timidez, aí é indicado que se faça um acompanhamento com o psicólogo ou com a psicóloga. Por quê? Porque nesse acompanhamento ele vai poder conversar, ele vai poder falar com uma pessoa que é uma pessoa neutra. E essa pessoa neutra, ela não está lá para julgar, ela está lá para ajudar, para auxiliar. E esse adolescente vai conseguir falar com essa pessoa. O que muitas vezes acontece é que quando esse adolescente e essa adolescente eles vão conversar com um psicólogo, uma psicóloga, eles vão começar uma terapia, muitas vezes nem sempre acontece uma empatia, que é o que precisa acontecer. Então, é também interessante perguntar para esse filho e para essa filha o que está achando dessa terapia, se está gostando, se estão conversando bem. É óbvio que não é para você entrar em detalhes, não é para estar perguntando o que vocês conversam lá dentro,
Porque justamente a ideia é essa, né? Que esse adolescente, que essa adolescente possam ter a sua liberdade de ir lá e estar conversando com um profissional. Por isso que a gente sempre fala das fontes fidedignas, de buscar um profissional sério, de estar indo atrás para ver se realmente esse profissional é um profissional que tem a sua inscrição no CRP, que está ligado ao CRP, que tem além disso indicações de pessoas que já foram. Isso é super importante. Por quê? Porque é teu filho, é tua filha. Então você tem que auxiliar, você tem que encaminhar, mas você também precisa saber para que profissional você está enviando, para quem que você está colocando, nas mãos de quem você está colocando o seu filho e a sua filha para estar conversando. Porque a terapia, ela é muito benéfica, ela vai ajudar muito, principalmente quando essa adolescente, nessa fase de que muitas vezes por timidez ou por falta de diálogo mesmo com os pais, de um diálogo que seja assim, mais transcorrido, um diálogo que seja assim, que tanto um quanto o outro possa falar de todos os assuntos tabus. Então, num primeiro momento, até é interessante que se busque um profissional para que possa estar auxiliando. E além disso também é muito importante que os pais, muitas vezes, se os pais sentirem também a necessidade de procurar um profissional, que também procure, que também é muito importante. Porque às vezes os pais falam assim, mas é o meu filho e minha filha que é adolescente. Tudo bem, mas se você não está conseguindo lidar com isso, que tal de repente também procurar um profissional para poder estar conversando? Então isso é muito importante. E o que acontece nessa terapia, né? Normalmente nas terapias é aquele diálogo, e nem sempre precisa ser casos extremos para poder fazer parte de uma terapia. Muitas vezes alguma coisa que não está indo bem, ou alguma coisa que não está sendo falada, que não está se conseguindo falar, ou muitas vezes quando esse adolescente e esse pai e essa mãe chegam no momento em que não sabe mais para onde ir, e mesmo com todo aquele acompanhamento que se tem, mesmo o pai e a mãe sabendo o que tem que falar e como falar, e não esteja conseguindo falar, é muito importante que tenha esse acompanhamento. Por isso que quando chega na adolescência, a aproximação do pai e da mãe tem que ser muito maior do que em qualquer outra fase, porque ele está na nossa última etapa. A próxima etapa é a etapa do adulto. Então, já como adulto, ele já vai ter a sua formação, ele já vai saber como que ele vai seguir a vida dele, e até esse momento, esse pai e essa mãe precisam estar junto deles. É óbvio que a gente sabe, né, que mesmo depois da adolescência, mesmo com adulto, os pais vão continuar acompanhando, é só a gente observar, é só a gente pensar na gente mesmo, não é? Quantas vezes que se recorre a pai, se recorre a mãe, se recorre àquela pessoa que você realmente tem confiança para conversar, para sentar e para dialogar muitos assuntos que só aquela pessoa consegue falar com você. Né, que muitas vezes é o pai, muitas vezes é a mãe, em cada caso é um caso, e muitas vezes são os dois. Então é muito importante que esse adolescente, ele tenha esse espaço, ele tenha essa base na casa para poder conversar, para poder estar preparado, estar preparada para a vida de adulto. Porque é uma vida que, se há um preparo, se há uma base dentro da casa, é muito mais fácil transcorrer depois para a fase adulta. E como que a gente vai saber que essa fase adulta ela vai estar melhor? Porque a gente vê que nessa fase adulta, esse adolescente que teve todo esse acompanhamento com pai e com mãe, esse adolescente, ele consegue nessa nova etapa ter uma relação melhor, com tanto uma relação amorosa, quanto uma relação relacionada à profissão, como uma relação relacionada ao teu próprio trabalho, como uma relação dele com ele mesmo, como uma relação dele com as pessoas à sua volta, como com os seus amigos. Então a gente começa a ver que as respostas desse adolescente é diferente, porque existe uma construção atrás disso. Ele fica muito mais seguro, ele sabe se posicionar. E quando tem alguma dúvida, que é óbvio que a gente sempre vai ter dúvida, que todos nós vamos chegar em um momento e vamos ter dúvidas, o que esse adolescente ele faz? Ele sabe onde buscar isso, ele sabe como ele faz para ele poder ter um espaço para que ele possa pegar aquela dúvida, pegar aquele desafio daquele momento
e fazer com que aquele desafio consiga uma resposta, que aquele desafio vire num objetivo maior. E isso é muito importante, que se a gente não tem esse acompanhamento, ele fica muito mais difícil, fica muito mais complicado. É óbvio que a gente com certeza vai encontrar também casos de pessoas que nunca precisaram de algum acompanhamento e que conseguiram resolver tudo. Só que nem todos funcionam assim. E quando você tem uma base, muitas vezes até sem perceber, às vezes a gente fala assim, mas eu nunca precisei de ninguém, eu nunca precisei ficar, que as pessoas me dissessem as coisas. Com certeza, mesmo que não tenha tido alguém que estava do lado e que falou alguma coisa, com certeza essa pessoa, ela se espelhou em alguém, porque nós vivemos assim, nós vivemos numa sociedade, nós não vivemos sozinhos, nós sempre vivemos de uma forma que um auxilia o outro. Então, quanto mais a gente entender como funciona essa sociedade, quanto mais a gente estiver preparado, quanto mais a gente estiver tranquilo dentro da gente, quanto mais a gente conseguir fazer com que os nossos desafios diários, eles não tornem aqueles problemas sem resolução, mas que eles na verdade sejam, conforme a gente vai entendendo aquele desafio, vá destrinchando cada desafio e vá resolvendo aquele desafio, vamos ficando cada vez mais pessoas mais eficientes para nós mesmos, pessoas mais completas como ser. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente acompanha esse adolescente, que muitas vezes aquele adolescente, ele nem vai querer conversar, mas muitas vezes ele vai querer observar. E algumas vezes também ele vai querer conversar. Então é só a gente entender aquela situação e esse adolescente saber que a gente está lá, saber que ele pode contar. Que é completamente diferente quando você vê aquele adolescente que ele fala mais alto, que tenta se impor dentro da casa sem educação. Isso já é uma outra coisa, já é uma outra etapa. Isso não significa que pai e mãe tem que ficar de cabeça baixa, bem pelo contrário, pai e mãe tem que pontuar. Olha, eu não gosto de quando você faz isso, vamos conversar igual adultos. Então não é hora agora de ter esse chilique, é hora de sentarmos e conversarmos. Quando você tiver melhor e quando você tiver entendendo que a gente pode sentar e conversar, nós vamos sentar e conversar. Então é muito importante, porque o pai e a mãe, o que eles têm que fazer nesse momento? Tem que, na verdade, não só nesse momento, em qualquer momento da educação, saber o limite, saber onde que tem que chegar, onde que tem que pontuar, onde tem que parar, onde tem que continuar. E isso é um aprendizado diário, é você convivendo desde antes da adolescência, é você identificando, você vai conhecendo aquele ser, você vai conhecendo o seu filho, você vai conhecendo a sua filha, da mesma forma que eles vão te conhecendo. A única diferença é que vai passando por determinadas etapas. Então, quando era pequenininho, a etapa era uma. Então, a partir daquela etapa de quando era nenezinho, começa a vir aquela outra etapa que cresce um pouquinho mais e vira criança. É completamente diferente do bebezinho. Já tem várias técnicas, novos olhares, que é um crescimento. E depois já não é mais aquele bebezinho, não é mais aquela criança. Então ele já é um pré-adolescente. Então ele já começa numa outra etapa diferente. Depois do pré-adolescente, ele vai para o adolescente. E já começa praticamente novidades. Então tudo que estava lá, tudo que foi aprendido, ele fica lá. Só que ele traz também para ele nessa adolescência, mas ele continua com novas aquisições de conhecimentos, assim como os pais também continuam com novas aquisições de conhecimentos, porque vai ser um eterno olhar de um para o outro, vai ser um eterno aprendizado de um com o outro. Isso é muito importante, que os pais entendam toda essa fase que o teu filho e a sua filha estão passando, porque são fases que passam muito rápidas, e por isso que chamam fases, porque são etapas que elas começam de uma forma e terminam de outra. Acabou essa fase, vai para a próxima fase, e assim por diante. E quando é na adolescência, que é praticamente a última fase, que pai e mãe estão acompanhando muito mais de perto, entra na fase adulta. Então todo aquele trabalho que pai e mãe teve durante toda essa criação, todo esse tempo,
toda essa passagem de educação para a própria vida, do educar para a própria vida, que é muito importante isso, porque muitos pais acreditam que aquele filho, que aquela filha, eles estão sendo educados para eles, e não, eles estão sendo educados para a vida, não estão sendo educados para o pai e para a mãe ad eterno, não, essa criança que virou adolescente, ele está sendo educado para ficar no mundo, para ir para o mundo, e para ele poder ir para o mundo, ele precisa estar preparado, e se ele não está preparado de acordo, ele sofre muito. Então nós vemos muitos adultos que sofrem por tudo, nós vemos muitos adultos que muitas vezes, se acontece alguma coisa na vida deles, eles desmontam. Por quê? Porque não teve essa condição de estar entendendo, antes de chegar na fase adulta, todas as consequências dos desafios, que quando não é olhado direito, quando você não enxerga o caminho que você pode sair daquela situação, a pessoa muitas vezes desmonta. Então precisa-se sim ter todos os limites. Os limites, eles fazem parte, o não faz parte desse limite, o sim faz parte desse limite, o olhar, o saber quando o pai e mãe vão conversar com esse filho, até onde eles vão pontuar essa conversa, até que momento que aquela conversa cessa, que momento que para aquele diálogo e existe o silêncio. Então tudo isso, ele não é fácil, mas também ele não é tão difícil quando pai e mãe e filhos, quando aquela família se propõe a crescer junto, quando aquela família entende que aquela forma deles conviverem é um aprendizado eterno e que é um aprendizado bonito, é um aprendizado em que muitas vezes vai chegar uma hora em que o pai e a mãe vão ter que dar um basta, vai chegar uma hora que o pai e a mãe vão dizer eu te amo, aconteça o que acontecer, eu te amo, eu estou aqui para te ajudar. E muitas vezes o pai e a mãe vão ter que dizer, olha, isso não é assim, eu não aceito isso, isso não é correto, não é isso que a gente passa. Então, cada etapa vai ser uma etapa. O dia a dia, ele vai ser cheio de todas essas etapas. Então, quando o pai e a mãe, eles conseguem perceber que não existe uma cartilha para isso. Quando a criança nasce, quando a gente acompanha toda essa criança, não existe um livro que você abra e diga isso é assim e pronto. Não existe isso, é a convivência. E essa convivência é um eterno aprendizado. Só que quando você vai entendendo melhor aquela situação, entendendo melhor aquele adolescente, você vai conseguindo passar melhor aquilo. E quando você passa melhor, você realmente fica mais tranquilo como pai e como mãe. Vocês conseguem identificar melhor. E quando você se desarma, e quando você se arma de amor, se arma também de conhecimento daquela situação, e você fica de uma forma que você sabe que se você tiver que pontuar, você vai pontuar, e que você sabe que você está educando, e que o educar é para a vida, e que o educar é para que um dia, quando você pai e você mãe não estiver presente, o teu filho e a tua filha vão estar inteiro. Eles vão saber que vão passar por problemas sim, e por muitos problemas. Problemas financeiros, problemas amorosos, problemas de trabalho. Cada etapa, cada problema que eles vão passar, eles vão poder entender como um desafio e vão conseguir achar uma solução. Porque para tudo tem solução. Desde que haja esse controle, desde que haja este acompanhamento, e havendo esse acompanhamento, esse adolescente e essa adolescente, eles vão conseguir ficar mais inteiros. Então, se um dia eles forem mandados embora de um emprego, eles não vão desmontar, eles vão com certeza ficar chateados, mas eles vão entender que faz parte da vida, e eles vão ter o plano A, plano B, plano C. Também vai se entender que quando passa por essas situações, essa adolescente que já estão virando um adulto, eles já começam a entender que não é só gastar, mas é também aprender a economizar, saber como economizar, não sair gastando à toa, porque nós vamos ter épocas em que nós vamos ter mais condições financeiras, épocas que nós vamos ter menos condições financeiras, e nada melhor do que sabermos também lidar com o financeiro, que também faz parte da educação. E além disso, muitos outros desafios, por exemplo, quando está com
em um namoro, quando termina um namoro, como que age o teu filho e a tua filha, ele desmonta inteiro ou ele consegue, mesmo com a dor que está acontecendo, que ele consegue ou ela consegue passar por aquela situação, entender quais caminhos novos que podem ser tomados, quais as novas situações que podem ocorrer, né? Da mesma forma, na busca de uma profissão, como que eu busco essa profissão, o que mais me agrada. Então são coisas que no dia a dia desse adolescente que vai levar para a fase adulta e para a vida inteira, que são muitos questionamentos, são muitas mudanças e que pai e mãe podem sim estar juntos e acompanhando, mas que também precisam se preparar para isso, mas que também precisam ir atrás de fontes sobre todos esses assuntos, precisam estar perto, precisam estar prontos, precisam estar fazendo com que aquela situação seja sempre uma situação cada vez mais tranquila. Mas significa que você vai saber tudo, pai e mãe, que vocês vão ser, vamos dizer, ser uma enciclopédia ambulante? Não, nunca. Mas vocês vão sempre entender que quando aquele assunto for um assunto que você não tiver apto, você vai atrás, você vai estudar, você vai conseguir entender o que está acontecendo em fontes fidedignas, fontes de confiança, e passa isso para os teus filhos, para o teu filho, para a tua filha, e estão sempre juntos, estão sempre uma família, porque a família é isso. A família, ela é a base da sociedade. A família, ela faz com que todos cresçam juntos. E quando todos crescem juntos de uma forma em que um vai auxiliando o outro, a família, ela consegue ter uma condição completamente diferenciada. E todos daquela família, eles saem fortificados. Todos daquela família começam a passar os seus conhecimentos para outras pessoas. Começam a não só eles ficarem bem, mas transmitir para a sociedade, uma sociedade cada vez mais equilibrada, uma sociedade cada vez mais onde as famílias têm uma base familiar, porque a base familiar, ela não vai ser encontrada na escola. A base familiar é a base familiar, é a base da casa, é a base de toda a família que está constituída naquela casa. E para isso é um aprendizado de todos, onde todos os dias aprendem coisas novas, onde todos os dias aprendem a gostar-se, aprende a amar-se, aprende a entender um com o outro, aprende a respeitar os espaços, a respeitar os limites, e todos, e com uma condição em que mantenha-se o equilíbrio dessa família. E é fácil? Não, não é fácil. Mas é impossível? Não, não é impossível. Existem famílias que são assim? Sim, existem muitas famílias que são assim. Mas para tudo isso precisa estar preparado, precisa preparar-se, precisa realmente primeiro amar-se, conseguir entender-se como ser, conseguir entender que nós precisamos nos preparar para isso e precisamos estar de uma forma mais harmoniosa conosco mesmo, entender quais são os pontos que nós precisamos mudar em nós mesmos e passar essa situação depois para todos que estão à nossa volta dentro da nossa família, como auxiliando com que essas pessoas também se conheçam e auxiliando com que essas pessoas também sintam-se cada vez mais donas de si, mas de uma forma tranquila, de uma forma amena. Isso é muito importante dentro da família. É assim que se constitui uma família, onde todos crescem junto, onde todos realmente amam-se de verdade, onde um realmente procura auxiliar o outro. Essa é a base familiar. E se cada lar tiver isso, se cada lar realmente de verdade, todas as pessoas que estão nesse lar conseguirem um auxiliar o outro, vai ser uma família diferente. Agora, os desafios existem muitos desafios. Muitas vezes há desafios maiores, desafios menores, mas todos eles existem. E todos eles têm como essa família ter um auxílio, tem como essa família auxiliar-se um ao outro, como essa família entender que estão lá para crescer juntos. E isso é muito importante quando a gente fala de base familiar, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de família, quando a gente fala que
esses adolescentes que estão hoje e que, se eles forem acompanhados de uma maneira que seja mais ideal, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais assertiva, com certeza esse adolescente será amanhã um adulto, que é aquele adulto que todo pai e mãe sonham, que é aquele adulto que ele vai saber passar pelas condições da vida, vai saber passar pelos desafios da vida e vai conseguir resolver estando pai ou mãe perto ou não perto, porque nem sempre nós vamos ficar perto dos nossos filhos, então nós temos que prepará-los para isso. Esse é o nosso desafio como pai, como mãe.